Rede de Postos Mariana, Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Tudo bem? Números comprovam que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada será benéfica tanto para a saúde do trabalhador como para a economia do país em geral. Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, revelou que a redução da jornada pode abrir vagas de emprego para cerca de 3 milhões de trabalhadores. Segundo o DIEESE, o maior tempo livre pode ajudar o trabalhador a frequentar cursos de qualificação. E à medida que o mercado de trabalho demanda cada vez mais mão de obra qualificada, mais trabalhadores teriam oportunidades de inserção no mercado. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Sete horas e 55 minutos em Campos. De volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Pessoal compartilhando, seguindo, comentando aí no chat do Face, do YouTube, do Instagram. Enfim, já voltamos com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e RadMed Diagnósticos por Imagem. 7 horas e 56 minutos. Campos tem tempo chuvoso para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.
A máxima é de 26, mínima de 21. Agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Com o vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Campos, Silvinho Martins, estamos hoje com o Folha no Ar, na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa, e eu peço a você, meu caro Aloysio, para abrir esse bloco aí com o Silvinho, por favor. Estava vendo aqui, tem vários comentários aqui no Facebook, né? Vou tentar fazer alguns deles no correr da entrevista, no stream do Facebook. Mas tem aqui uma, Nogueira e Silvinho, que Qual é o seu time, Silvinho? Qual é o seu time de futebol? O Botafoguense Roxo. Eu sou o atual campeão brasileiro da Libertadores. Não esquece disso. Eu sei que você é flamenguista. Não, tranquilo, é verdade. Ganharam com muito merecimento no passado. Pena que o Pachuca, né? Tinha um Pachuca. É verdade. Não. Mas, todo mundo tem os Pachuca da vida, igual o Flamengo teve o América do México em outro momento, né? Mas eu estava no Maracanã, cara. Isso aí. O João Santana estava no Maracanã. Verdade. Cabanhas, estava lá. Cabanha, 3 gols. Aí o Leandro Tavares coloca aqui. Meu irmão, para você, Silvio. Só estou revoltado com o Botafogo dele. Que ganhou o nosso Fluminense direto, Cláudio. É verdade. Grande tricolor. Esse é grande tricolor, lá da Penha. Meu amigo mesmo, pessoal. Sofrimento. O Fluminense não dá sorte com um time pequeno. É verdade, sempre foi assim. São 8 jogos, são desde 2021. Vocês eram fregueses do Botafogo. Rapaz, que fim de carreira, hein? É, Foi o Fluminense hoje até a brincadeira que quando chega o Botafogo pergunta: quer com CPF ou sem CPF na nota? Nos anos 60, 70 que Manga falava, né? Que o Botafogo ganhava muito Flamengo. O jogo com o Flamengo, então o bicho está adiantado no bolso. Manguinha falava isso direto. Aí Zico inverteu essa escrita. Zico foi a época de ouro do Flamengo, 81, anos 80, né? Mas vamos lá, nossa pauta. Sou fã do Zico, tá? Sempre fui fã do Zico, gosto de futebol. Acho que Zico, Garrincha, Pelé estão acima de clube, né? Falcão, cara diferenciado. Sócrates, né? Sócrates, não tô só. Ronaldo Fenômeno, Neymar, né? Mas nem tanto. Ronaldo Fenômeno, Romário. Ronaldinho Gaúcho também. Rivaldo. Vamos embora. Vamos lá. Vamos para a política aqui. 100 dias, um pouco mais de 100 dias do governo Vladimir II, né? Que nota você dá, 0 a 10, para esses 100 dias do segundo governo e por quê? Aloysio, você me fez uma pergunta e eu acho que os primeiros 100 dias a gente não tem que dar nota. A gente tem que ter a leitura do que foi feito, do que foi projetado. Eu estou entendendo que esses 4 meses do novo governo Vladimir, do Vladimir II, foi feito muito para projetar, para se reorganizar, para entender o que vai ser feito nos próximos 4 anos. Eu estava conversando com o Claudinho Nogueira e aí falei aqui no ar, nós estamos entrando nessa próxima legislatura do Vladimir, um contexto mundial, o Trump apertou o botão lá, o petróleo estava $80, vai vir para menos de 60. Nós já estamos, a P53, que responde por 15% do nosso óleo, está sem produzir, sem previsão de voltar, isso aí é menos 20 milhões por mês, fora a variação do dólar. Então o Vladimir tem a questão do transporte, que não sei se você está sabendo, está chegando um ônibus elétrico na nossa cidade para fazer os testes. A gente está para comprar 354 ônibus. Então, nós estamos nos reorganizando. Eu acho que a partir de maio fez um novo organograma, preparou a prefeitura para os próximos 4 anos. Eu não posso dizer a você que para dar uma nota, porque a nota pode ter sido assim, se preparou para fazer uma nova gestão. Nunca esquecendo, quando o Vladimir começou ano passado, o parâmetro que ele tinha era o governo Rafael Diniz, que não foi um bom governo. Agora o sarrafo subiu muito. O parâmetro que ele vai ter nessa nova empreitada, o segundo mandato dele, o sarrafo é o próprio Vladimir, que ele trouxe muita coisa, muito avanço. Então ele tem que fazer uma grande gestão no segundo mandato.
Por isso que ele se preparou o organograma, está chamando o secretário, está ajustando a máquina, vendo a dificuldade mundial que nós estamos tendo, e a partir daí, se Deus quiser, a gente decolar, voltar às obras, voltar a reinaugurar o BS, entendeu? Voltar a entender, ver o que pode fazer para os funcionários públicos, enfim, dar um start para a nova gestão desse segundo mandato, se Deus quiser, e eu tenho certeza que, mais uma vez, ele será muito feliz. O Vladimir tem um poder de trabalho muito grande. Para você fazer ideia, está em Brasília desde ontem, tentando resolver problemas daqueles funcionários aposentados, que teve uma súmula do STF aí que gerou uma dúvida aí, a coisa é muito preocupante. O Vladimir trabalha muito e muito focado, tá? Eu acho assim que nós vamos ter grande segundo mandato do Vladimir, se Deus quiser, junto com o Frederico Paes. Tem várias participações aqui na streaming. Tem perguntas que você falou sobre transporte público no início da sua resposta. Maurício Batista coloca que são quase 3 bilhões. Está se referindo ao orçamento, por óbvio, né? Cadê o transporte público prometido em campanha para o prefeito? O Aloysio, a gente entende, prefeito, antes de te responder o transporte, eu quero te falar aqui que o prefeito conseguiu colocar o salário dos funcionários em dia, conseguiu reabrir mercado, o camelódromo, nosso shopping popular Michel Haddad, reabriu o restaurante popular, conseguiu colocar a questão dos contratualizados, que é o Hospital Álvaro Alvim, Santa Casa, beneficência, plantador, colocar em dia pagamentos, conseguiu colocar os pagamentos em dia dentro do mês, entendeu? Recebendo em dia. Vladimir tinha um monte de problemas. Ele resolveu, eu diria, ser 80%, 70%, recapeou a cidade, reabriu 40 UBS, reformou mais de 100 escolas. Só que aconteceu que nos 4 anos não deu bem fazer tudo. Eu, no meu entender, Vladimir tem que pegar essa próxima legislatura dele, focar no transporte. Ele já deu esse passo lá atrás, para trazer 354 novos ônibus. Só que quando foi feito lá um acordo no começo do ano passado, quando foi para fechar, os bancos, no caso a Caixa Econômica, exemplo, estava querendo 0,9 de juros, passou a 1,5. Então a coisa ficou grande, está tentando renegociar isso aí. Eu entendo que o transporte é hoje a prioridade da nova gestão Vladimir, porque a nossa cidade é uma cidade de 4.000 km², não é fácil resolver o problema do transporte, e tem que atender quem mora em Serrinha, tem que atender quem mora em Santo Eduardo, tem que atender quem mora no Farol, tem que atender a Grande Guarulhos, tem que atender a Centro. É uma coisa muito complexa, mas você pode ter certeza, o prefeito vai ter, nessa nova gestão dele, vai pegar de frente e nós vamos dar um avanço muito grande no transporte, você não tenha dúvida. Já demos com o ônibus universitário, que era um sonho do pessoal da Baixada, do interior, já está funcionando direitinho. Agora o transporte público é a menina dos olhos do prefeito dessa nova gestão, porque precisa dar uma resposta à sociedade realmente à questão do transporte. Isso é a minha ótica enquanto vereador. Outras perguntas aqui. Vou fazer duas que são correlatas, né, do Luiz Carlos Duarte Peçanha, do programa no Facebook. Ele pergunta aqui você, Silvinho, o Luiz Carlos Duarte Peçanha. O governo anunciou concurso público e uma das justificativas do prefeito para não registrar o salário do servidor é a LRF. Então, como fazer a reforma administrativa o concurso sem aumento da receita própria? Ele também pergunta a você aqui, vereador, qual é a sua visão da relação do servidor com o prefeito? Olha, eu tenho filho que é servidor, eu tenho sobrinhos que é servidor. A primeira coisa que... Eu vou responder a segunda pergunta primeiro, entendeu? A primeira coisa que o servidor espera de um prefeito, eu entendo, é ele receber pela labuta dele mensal. E o servidor de Campos ficou muito massacrado no governo passado. A partir do momento que o Vladimir entrou, conseguiu voltar a pagar até o 5º dia, voltou a pagar no metade voltou para pagar no final do mês direitinho, deu um reajuste que pôde na época de 10,4%, fez uma melhoria no sentido de quem tinha essas provas de coisa de título, melhorou bem o saláriozinho, bem no sentido de que pôde por causa da LRF. Então, se você perguntar,
como é o servidor, nós temos hoje aí perto de 14 mil servidores da ativa e 5 mil mais ou menos. Eu acho que o servidor está muito feliz com o Vladimir no sentido que está recebendo, no sentido que está dando... eu falo muito, a pessoa tem que ter, me fugiu a palavra aqui, você receber dignidade. Você sem o salário, você perde dignidade. Então o Vladimir voltou a dar dignidade ao servidor. Agora, é claro que como todo servidor, todo trabalhador, ele quer ver, poder melhorar o final do mês dele, e isso aí tem que ser feito com responsabilidade. E não adianta você chegar ali, eu vou dar 15% do servidor, chegar dia 30 você não pagar os caras. E porque tem a lei da responsabilidade fiscal, a nossa folha hoje, Aloysio, gira em torno de 120 milhões por mês, que dá um total, Aloysio, de quase 1,5 bi. É uma grande folha que tem que ser honrada mensalmente. Então, você tem que entender que a folha do servidor público não pode ser encarada como uma brincadeira de parque de diversão, é uma coisa muito séria. Você está mexendo com a vida de 20 mil servidores, entre ativos e inativos. Então tem que ser feito com responsabilidade, e o prefeito Vladimir sempre foi muito responsável com o servidor. Tanto que a primeira coisa que ele fez foi botar o salário em dia e dar dignidade no final do mês. Essa que eu entendo que é a relação do funcionalismo com o servidor. A questão da primeira pergunta que o moço aí fez, da lei da responsabilidade fiscal, isso aí é o próprio executivo que tem que trabalhar com aquele limite extremo que é de 52, entendeu? Porque não pode passar aquele limite extremo, 51, 52. E a gente, enquanto legislador, você não tem muito, que a folha ela é muito viva, ela oscila muito, a folha municipal é muito isso aí. Então, isso aqui tem que falar com propriedade, é o próprio executivo. Mas eu tenho muita confiança na parte técnica do prefeito, no Wagner, que é um cara muito capacitado, melhorou muito a parte administrativa da prefeitura, o próprio prefeito com as pessoas ali que o cercam, ele é muito bem assessorado, e você pode ficar tranquilo que o que ele puder fazer para o servidor, ele vai fazer, e em momento algum ele vai macular essa lei de responsabilidade fiscal. Então ele vai orbitar entre isso aí, dentro do bom senso, entregar o melhor possível. Isso é minha ótica da pergunta do rapaz aí, dos Carlos. E vou fazer a pergunta, mas tendo como alvo agora de avaliação legislativa. Esse pouco mais de 100 dias de trabalho na nova Câmara, que nota de 0 a 10 você dá para a legislatura, e por quê? Não entendi. Nesses 100 primeiros dias do governo, Vladimir te pediu uma nota. Vou te pedir também para a legislatura. Que nota você dá para a nova legislatura? Tá. Para a legislatura dá para te dar uma nota. Vou dar uma nota 9,5. Sabe por quê? Porque o prefeito Fred fez exatamente o que eu faria. O presidente Fred Rangel, ele está um presidente dos 25 vereadores. Ele trouxe os 25 vereadores, tanto situação como oposição, e entendeu que todos eles têm legitimidade. Então ouviu cada um, está sendo um prefeito consensuoso. E isso aí está entregando em quê? Em resposta de projetos votados. A própria lei orgânica é um exemplo disso aí que eu estou falando. Lei orgânica não, a reforma administrativa. Então o Fred Rangel, nesses primeiros 4 meses, que termina amanhã, eu daria uma nota 9,5. Ele foi muito bem, muito tranquilo, uma pessoa muito correta com as coisas públicas, tem se mostrado nesses 4 meses. Eu estou assim, muito feliz e muito certo de ter votado nele como presidente. Com nota 9,5 para ele. Vereador, sobre esses 100 primeiros dias do governo, a gente tem percebido assim, claro que depois da eleição sempre tem aqueles satisfeitos, aqueles insatisfeitos. Alguns problemas são realmente reais, são demandas que a população tem cobrado, às vezes coisas que são mais simples, limpeza urbana. O próprio prefeito tem andado aí nas redes sociais dando flagrantes de imagem do pessoal, acaba de limpar, a prefeitura acaba de limpar, o pessoal vai lá e joga de novo. Então, assim, tem muitas demandas além dessas que já foram ditas aqui. Esses 100 primeiros dias aí, dá para você colocar que o governo atravessa uma dificuldade além do que atravessou no passado? Sim, eu elenquei isso aí agora há pouco.
Nós estamos começando uma nova legislatura, um novo patamar político-econômico mundial. O Trump tomou posse dia 20 de janeiro lá, aquela atitude do Trump refletiu em tudo. Eu vou te dar um exemplo, para você fazer ideia. As receitas do nosso município, ela é basicamente 1/3 da receita é arrecadação própria, outro terço é repasses federais e estaduais, e o outro terço é royalties. No primeiro momento, irmão, já perdeu 20% a 25% só do royalties. Então, você já começa uma nova legislatura com um poder aquisitivo bem aquém do que você teve na outra época que o Vladimir entrou. Não sei se vocês lembram, a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia, o petróleo foi para $130. Nosso royalties foi embora. Então, hoje já está ao contrário. Então, você tem que ter a leitura e entender, e isso está acontecendo nesses primeiros 4 meses. Então, ele está tendo realmente um grau de dificuldade maior. Agora você vai perguntar, porra, Silvinho, mas da outra vez tinha 2 meses e meio de folha atrasada. Esse mês, graças a Deus, o funcionário está em dia. Mas 2 meses e meio de folha atrasada, o prefeito foi no governador, o governador foi parceiro, ajudou ele a solucionar. Esse mesmo governador que em 2024 deixou a cidade faltando um monte de repasse, que está refletindo também essa nova legislatura, que quando você fecha um ano, um déficit, você entra outro ano, você tem que pagar, irmão. A conta chega. Então, o começo de ano, realmente está um começo de ano que você tem que se ajustar e se adequar para você dar os passos certos. Por isso, talvez ainda não tenha decolado esses primeiros 4 meses, mas vocês podem ter certeza. O prefeito Vladimir vai ser melhor do que o Vladimir I, pode ter certeza. Bom, são 8h13. Fechamos aqui esse bloco, Silvinho. Rápido intervalo e esse é bem... Uma pergunta e deixar para o próximo bloco? Boa, bloco. Faz um fio aí para seguir aí. Já entra no assunto. O governo Vladimir II vai ser melhor que o primeiro, ou o governo Vladimir/Frederico vai ser melhor que o Vladimir I? É uma pergunta que eu feito para o próximo bloco. Tá bom, valeu. Você é danado. Tá feito o link aí, tá feito o fio, como diz lá no antigo Twitter, no X. A gente volta a seguir com o Silvinho Martins aqui na Folha FM, vereador, governista, vice-presidente da Câmara Municipal de Campos, com a Luiz Abreu Barbosa aqui na bancada e com você, claro, que é a peça mais importante nesse contexto todo, para a gente continuar essa conversa ao vivo aqui na Folha FM. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto